Olá, o NofreCast no ar. Nosso tema hoje, ele vai oscilar. Vai ser assim, uma onda que não tem muito compromisso aonde vai chegar, mas tem o compromisso da boa e poderosa conversa. Eu convidei uma querida amiga, já de tantos e tantos anos, a Cíntia Fior. Ela é consultora, mas ela é mais do que consultora. Ela é mais ou menos como eu, assim, uma pessoa que navega no tempo, né? E ela trabalha basicamente em consultorias para corporações, empresas e numa leitura de busca do futuro. Então, essa é a nossa conversa hoje. Cíntia, prazer em ter você aqui. Nossa, prazer enorme estar aqui com você, uma honra. Nós que nos encontramos em tantos momentos da nossa vida profissional aí, agora estamos aqui frente a frente para poder colocar um pouco sobre isso, né? O nosso patrocinador é a ProSoja Mato Grosso e a Carandá Digital, Marketing Digital. Eu vou lembrar, a Cíntia me deu um livro, Ajuda Genuína, onde ela trabalha o que nós vamos conversar aqui hoje. E dentro do livro ela teve a delicadeza de mandar um bilhetinho muito carinhoso. E num certo trecho ela conta a história dela e um pouco da história e num certo, assim, num caráter muito pessoal, muito delicado. E no final eu vou tomar a liberdade, a vaidade me leva a fazer. Ela escreveu no último parágrafo, nesta jornada eu fui encontrando com você em diversos pontos, seja nos governos, especialmente do Dante de Oliveira, e no agronegócio, a ProSoja, a Famato e Senar, e fui aprendendo muito com você, com a sua visão abrangente de tudo que estava acontecendo e com seu jeito mineiro de nos explicar Mato Grosso. E tenho a delicadeza de dizer, continuo sendo seu seguidor e admiradora na rede e fico muito feliz por estabelecer meu novo contato. Eu também. Que bom. Obrigado, Cíntia. Muito bom. Cíntia, a gente está vivendo hoje, não dá para falar de presente sem olhar um pouquinho para trás, mas especialmente no olhar para frente, né? E você tem uma atuação mais nas empresas e corporações, né? É o coach das empresas e corporações, não do individual, como você me lembrou agora mesmo. Como é que está a nossa relação com o presente e com o futuro, no seu olhar, já que está nessa linha? Eu vejo assim, tudo muito misturado, né? Tudo muito misturado. Eu trabalho com consultoria e estou assim, mergulhada em mudanças há muito tempo, né? Porque as organizações sempre estão em constante mudança. Ah, sim. Né? E eu trabalhei em todos os setores. Trabalhei bastante com o governo, né, a área pública, trabalhei bastante com o terceiro setor e com as organizações privadas também, às vezes trabalhando com as três ao mesmo tempo. E isso é bem interessante, porque a lógica desses três setores é muito diferente, né? O que cada um pensa, o como que age é muito diferente, né? Mas o que a gente percebe é que hoje há uma incerteza. Sim. Né? Uma incerteza muito grande. E ela é geral, não é? Em todas as áreas, né? Desde o pessoal, do institucional próximo com família, religião, educação, e depois nas empresas, né? Nas empresas. Eu sei que, assim, eu tenho assistido bastante os seus podcasts, e você fala sempre na questão da pandemia, né? Eu vejo sempre que você volta ali, mas é importante, porque a partir daquele momento eu vejo que as nossas incertezas aumentaram muito. Muito. Né? E como a gente não consegue olhar muito o futuro próximo, talvez olhar o futuro mais distante seja mais interessante, né? A gente pode sonhar mais. E eu queria, assim, destacar o papel das lideranças. Sim. Porque elas estão, nesse momento, muito em xeque. Né? As lideranças, hoje, elas têm uma atuação muito complexa. Porque elas têm essa situação que você colocou. Tem o passado, tem o presente, tem o futuro. E elas são cobradas por muitas coisas ao mesmo tempo. As pessoas que elas... Olha, o comando-controle era uma coisa muito tranquila. Eu mando, faz isso, senão... Acabou. Isso era tranquilo. Ser líder assim era fácil. Era fácil. Você criava um estrago enorme, mas tudo bem. Agora, ser líder numa situação na qual você tem que ouvir a sua equipe, né, na qual você tem que perceber que as pessoas, elas não querem mais ser comandadas como antes. Não.
Elas têm opiniões próprias, elas querem expor essa opinião, elas querem subir rápido na carreira porque as pessoas têm pressa, são ansiosas. Sim. Então, o líder ele tem muita dificuldade. Eu penso mesmo assim, Onofre, que nós estamos passando por uma transição organizacional e de liderança muito forte. Nós estamos num momento histórico, onde lá na frente a gente vai olhar e falar assim, ó, ali realmente as coisas mudaram. Né? Sim. Então, esse futuro que você coloca é um futuro onde as organizações que nós temos hoje não vão ser mais como são. E as lideranças também. Então, acho que nós estamos bem no meio da transição, não estamos? E eu considero, como você disse, eu sempre volto na pandemia, porque foi um divisor de águas civilizatório. Sim. Aquela pandemia tirou todas as nossas certezas, especialmente a certeza da vida. Porque todos nós ficamos ali sujeitos a morrer a qualquer minuto. De repente você acorda de madrugada com febre, vai para o hospital e lá é entubado e morre. E não tinha essa certeza mais de que eu vou morrer com 90 anos. Podia morrer qualquer minuto e morrer sofrendo, né? Isso teve um efeito para mim devastador nas nossas certezas. E depois acabou a pandemia, mas a incerteza quanto ao continuar vivendo, não mais como pessoa física, né? Mas como instituição e como indivíduo, no individual e no coletivo. E no caso das organizações, tudo que estava represado ali, de tecnologias, de coisas que não aconteciam, veio de uma vez só. Né? Foi. Então, isso causou também uma grande estranheza e uma dificuldade até em lidar com tudo isso. E quando parece que as coisas estavam começando a chegar num lugar assim, veio agora a inteligência artificial. Pois é. Né? Que muda. Só me permita, é consequência? Ou veio na sequência? Não, eu penso que é uma consequência da mesma forma. Isso já estava também ali acontecendo, já estava, né? Só estava travado. Só estava travado. E aí sempre aparece alguém que coloca coisa. Aconteceu isso com o carro elétrico, por exemplo, né? Quando há muito tempo se sabia que podia ter carro elétrico. Sim. Mas Elon Musk foi lá, colocou, aí todo mundo teve que seguir. A mesma coisa a inteligência artificial. Há muito tempo a gente está sabendo que ela existe, que ela é importante, que ela vai mudar, mas veio aí a OpenAI e colocou o ChatGPT em final de 2022. Quando fez isso, tudo que estava represado veio de uma vez só. Foi. Né? Então, isso também muda muita coisa. Então, aquele futuro que a gente pensava assim, lá distante, de repente ele veio para muito perto. Parece que o futuro era mais confortável até um tempo atrás, né? Hoje o futuro é muito desconfortável, embora tenha sempre o mesmo desafio, mas ele está desconfortável, não está? Olha, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa otimista. Eu tenho uma visão sempre otimista das coisas, né? Eu acho que a tecnologia sempre vem para nos ajudar. Sim. E também penso que o ser humano, ele passou por tantos desafios na vida e sempre deu jeito de resolver. Sempre. Então, ele também vai encontrar o jeito de resolver. Não sei ainda qual é, mas ele vai dar um jeito de resolver as coisas. Aí a equação do futuro, né? A equação do futuro. E aí, eu estou lendo um livro do Otto Scharmer, que é Liderar para o Futuro que Emerge. Eu já tinha lido um outro livro dele, e aí comecei, então, esse, que ele fala assim, que nós temos que aprender com o futuro que emerge. Que apenas aprender com o passado não resolve mais, até porque... aprender com o futuro é um desafio monumental. É um desafio, né? Então, ele diz assim, ele já está aí, você tem que olhar para ele, né, e aprender com ele. E assim, ele faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é assim, por que coletivamente nós não conseguimos obter os resultados que nós queremos individualmente? E isso ele fala para a saúde, para a economia, para todas as áreas. Porque se você, individualmente, você fala, eu quero a melhor saúde. Sim. Mas coletivamente nós não conseguimos ter. Eu quero o melhor meio ambiente, mas coletivamente eu não consigo. Porque são tantas variáveis e é tão complexo o sistema que acontece também uma situação assim. A economia e toda forma de produção, ela continua muito descentralizada. Né? Um computador, as peças dele vêm de tudo quanto é lugar para poder montar. Então, ela continua descentralizada. Mas os governos são centralizados. São centralizados, muito. E isso entra em choque. Né? Porque
enquanto que eu tenho o meu país com as minhas regras e o meu governo, o meu sistema econômico depende de um sistema econômico do mundo todo, do que está acontecendo no mundo. Tudo vai sendo conectado. Então, ele começa a trazer, sabe, essas conexões, e ele fala que o principal é que, em determinado momento, o ser humano se perdeu de algumas conexões importantes, né? Que era essa conexão dele com a natureza, e ele agora está tentando resgatar, mas ele ainda não conseguiu a forma adequada. Mas, me permita interromper só um segundinho. Nessa linha de que sempre se ajeita, ele perdeu, mas está tentando se ajeitar. Está tentando se ajeitar. Também perdeu a conexão muito um com o outro. Sim. Né? Então, aquilo que nós vivemos, né, muito, como você mesmo colocou, de uma família, né, de todos conseguirem se reunir e tudo mais, de ter essa conexão. O vizinho pedir uma xícara de açúcar para a vizinha. Para a vizinha, aquela coisa toda. Então, nós acabamos nos perdendo um pouco disso, e a gente tem que encontrar essa forma de reconectar com o outro, mas também nós estamos tentando. Sim. E aí ele fala da desconexão de eu com eu mesmo. É aí que é o problema, né? Maior. Maior. Que aí envolve espiritualidade, né? Envolve um autoconhecimento, que a gente tem falado bastante hoje em dia, né? Mas que nem sempre a gente consegue realmente ter essa coragem, né? Parece-me que é o mais difícil de tudo, né? Porque é do indivíduo que se projeta tudo mais, não é? Tudo mais. Eu acho que essa crise existencial no sentido de existência do indivíduo é uma equação complicada. As organizações, o que a gente percebe dentro das organizações, assim, a desconexão, às vezes, da liderança com a sua equipe, né? Então, isso complica. Quando o líder resolve realmente ir atuar com a sua equipe, ele consegue ter bons resultados, mas há eu falo até no livro sobre isso. Eu falo em 3 coisas, que é a coragem, a confiança e o amor. Então, a coragem para você tomar a decisão que precisa ser tomada dentro da organização. O líder precisa ter essa coragem. E a coragem de tomar grandes decisões, não. A coragem de se abrir para a sua equipe, a coragem de ouvir a sua equipe, ter que dar uma resposta. Tem que descer do pedestal da autoridade, do comando e controle. Do comando e controle, e conseguir fazer isso. Não é fácil, então as lideranças estão buscando, mas elas sentem ainda muita dificuldade. E aí eu falo da confiança, né? Que a confiança é você dar a confiança para a sua equipe, você fazer com que ela tenha confiança em você, para ela poder ter sua autoconfiança, né? Se o líder já gera desconfiança na equipe, a equipe toda vai tendo problema. Ele talvez, me permita, talvez ele tenha que ser mais humano do que chefe, né? Porque o humano tem dores e fragilidades. E aí vem uma questão do humano, né? Às vezes a gente ouve falar muito em humanizado e tudo mais, e há uma dificuldade de entender exatamente o que é esse humanizado, né? Às vezes pensa que ser humanizado é ser bonzinho, né? Ser um líder que todo mundo gosta, alguma coisa assim. Eu, para dar essa noção, claro, do que é humanizado, falo assim, tem o humano e tem a máquina, né? Então, até um tempo atrás, a gente entendia as organizações como uma máquina. Sim. Então, a gente comparava a organização com um relógio. A organização é um relógio e as pessoas são peças desse relógio. Eu tiro uma peça, coloco outra peça, o relógio começa a funcionar. Tá ótimo. Assim que se imaginava. Eu tiro uma peça, que é um ser humano, coloco uma outra peça, ser humano, e tenho uma ingenuidade de achar que tudo vai continuar funcionando igual. Não vai, porque cada ser humano é único, cada um age de um jeito. Então, as pessoas não são substituíveis. Porque você coloca uma outra pessoa, vai mudar aquilo que está ali. Né? Vai. Então, essa lógica do relógio mudou. Hoje se entende que as organizações são organismos. Funcionam como... É uma evolução de percepção muito grande. E aí eu entendo que ela é um organismo como é um corpo humano. Eu tenho sistemas, e se você tira
você tira uma parte do seu corpo, o restante vai tentar superar aquilo para poder continuar funcionando. E se fizer um funcionando. implante, vai ter reação. Vai ter reação e depois de um tempo ele consegue aceitar e aquilo vai... Ou expulsa, né? Ou expulsar de uma vez, né? Ele é orgânico. E para onde está indo mais também ele se expande, para onde está indo mais fácil ele se expande, ele retrai quando... Então, é um organismo. E aí vem o humanizado, porque eu tenho que perceber as pessoas como parte desse organismo e não como uma peça de máquina. Isso muda o conceito total, né? Muda. Porque antes, quem estava aqui em cima comandava quem está aqui. Agora, quem está aqui não aceita mais ser comandado do mesmo jeito. E aí, como é que faz? A questão é, se eu entender essas pessoas... não como máquina, mas como pessoas que são, eu vou perceber o seguinte, máquina não pode errar. Máquina tem que fazer o que tem que fazer, mandou ela fazer, tem que fazer. Ser humano erra. Ser humano tem defeitos e qualidades. Eu preciso olhar para ele com essa forma completa, né? E se eu olhar dessa forma, eu vou entender o que é que essas pessoas têm para contribuir. Então, você tá enxergando uma empresa orgânica. Sim, ela é uma corporação orgânica, como obrigatoriamente terá que ser. Terá que ser. E é interessante porque ela evolui conforme a sociedade evolui. Então, Frederic Laloux escreveu um livro que chama Reinventando as Organizações. Ele colocou que as organizações passaram por várias fases na sociedade. Então, ele coloca assim, a primeira foi a tribal, que era lá quando o chefe tinha poder de vida e morte sobre a sua tribo. Depois veio aquelas que a gente considera são igrejas e o exército, que tem uma hierarquia, mas cujo quem está lá em cima ainda é muito poderoso. Sim, é verdade. O poder da ascensão é muito pouco, ele chama de organizações âmbar. E depois veio as que ele chama de organizações laranja, que dominou todo o século XX, que criou tudo que nós temos aqui. As multinacionais, que tem uma liderança, mas a liderança trabalha com mais compartilhado, com mais abertura, mas ainda é piramidal. Sim, é verdade, né? É verdade. Depois ele coloca aqui na década de 60, com a questão dos hippies, uma revolta contra esse sistema, criaram as organizações pluralistas verdes. As verdes, elas pensavam assim, consenso. Reúne todo mundo, vamos tentar entrar em um consenso. E aí, aquilo não deu muito certo, porque acabou que ficou democrático demais. Demais. E aí, então, veio o que eles consideram que as ONGs ainda usam muito isso. Um Greenpeace, uma organização dessa, usa muito o consenso ainda. Mas o consenso não é a melhor forma de decisão. Então, aí ele coloca as organizações TIL. TIL é o nome de uma cor, que é esse azul turquesa que tem no meu livro aí, que ele fala que são as organizações do futuro, que são as organizações orgânicas. Sim. Ele coloca essas organizações quase como uma utopia. A gente tem que buscar. Mas a gente futuro. Já está vendo nascer, não está? Está vendo nascer muita coisa dela, muita coisa que está sendo colocado nas organizações TIL. E ele coloca 3 fatores dessa organização. Primeira delas, o propósito evolutivo. Então, elas têm um propósito que evolui com o tempo. Antigamente não havia propósito. Havia uma meta de ganhar dinheiro, etc. Agora tem propósito. Propósito. E um propósito evolutivo ainda, porque ele precisa ser abrangente no sentido de caminhar com a sociedade. O segundo ponto que ele coloca é a integralidade. Olha que só, integralidade não vem de íntegro, porque não é integridade. Integralidade vem de integral. Ou seja, a pessoa precisa ser a mesma pessoa, fora ou dentro da empresa. Então, eu não vou usar máscaras. Eu sou aquela pessoa. E numa reunião, eu posso me posicionar. Eu tenho condições de ser ouvido, porque eu sou integral. Antes era assim, entra na empresa, deixa o seu pessoal lá fora. Entrou com o seu profissional. Como se a gente pudesse separar essas duas coisas? Era o quê? Era um faz de conta. Era o tempo do comando e controle. Comando e controle. Então, a integralidade significa não usar máscaras. Mas veja só, Onofre, que é o seguinte, onde que está o ponto principal de se usar máscaras? É no processo de recrutamento e seleção. Começa ali, porque eu faço aqui uma definição do que eu quero para a minha empresa, e eu aqui que quero esse cargo, eu me coloco como se eu fosse essa pessoa que você quer. E depois, quando eu entro na organização, ou eu vou me frustrar muito, porque eu não sou aquela pessoa que eu disse que era,
Ou eu vou começar a mostrar quem eu sou e a pessoa fala, mas espera aí, mas você não era assim. Não, eu sou assim, esse sou eu. Então, o Laloux coloca muito isso, assim, das pessoas começarem a ser elas mesmas na organização, que é a integralidade. Isso subverte muito Isso. a ordem interna. E o terceiro fator é a autogestão, que essa é a mais subversiva, vamos dizer, né? Porque a autogestão significa que eu não tenho lideranças. E a equipe se faz seu próprio gerenciamento. E o Laloux encontrou empresas grandes que trabalham assim. Então, é possível. Né? Então, se nós estamos falando em futuro de organizações, nós temos que olhar para essas questões. Né? Pois é, Cíntia, e onde é dessa nova fase que você está falando, da autogestão? Nas três, na verdade, onde é que entra a tecnologia? Porque ela é disruptiva. E a tecnologia entra como sempre entrou, como sendo suporte para que isso aconteça. E não dominante. Não dominante. Eu não Porque vejo... se deixar, ela fica dominante. Mas eu não vejo, por exemplo, uma inteligência artificial dominando uma organização, fazendo isso. A menos que a organização deixe, né? É. Mas para isso ela tem que se humanizar. Tem que Talvez se humanizar. seja humanizar, né? Porque a inteligência artificial vai ser capaz de fazer muitas coisas, mas o ser humano também tem coisas que ele é capaz de fazer, só ele é capaz de fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma observação bem simplória, mas que para mim ela sempre me marcou. A minha mãe fazia um bolinho de chuva. Uhum. Ninguém no mundo fazia igual e nem fará. A Carmen faz maravilhosa, mas não faz igual a minha mãe, porque não é o bolo em si, é a capacidade que ela tinha de transmitir alguma coisa dela. Essa organização, todo mundo sabe fazer um tipo de bolo, né? O que vira essa organização com tantas individualidades sendo respeitadas? A gente não corre o risco de um caos organizado na tentativa de humanizar? Aí que vem o propósito. O que une tudo é o propósito. Né? O propósito da organização com o propósito individual. Mas vamos dizer o seguinte, também não é assim, cada um faz o que quer. Né? Continuamos tendo metas, continuamos tendo resultados que precisam ser alcançados. O que não se faz mais é o resultado a todo custo. Mudou a gestão ou mudou o propósito? Porque antigamente não me parecia muito claro o propósito de uma corporação. Vamos abrir uma empresa de ônibus para ganhar dinheiro. Sim. Servir era a consequência e ganhar dinheiro era o propósito. Não é mais isso, né? Vamos pensar o seguinte, você pode abrir uma empresa de ônibus para ganhar dinheiro. Você tem que deixar claro esse propósito. O meu propósito é ganhar dinheiro. Senão não faz sentido. E as pessoas querem entrar lá para ganhar dinheiro, tudo bem. Tem pessoas que elas estão num nível, nesse momento de vida, que o que interessa para elas é ganhar dinheiro. E ela vai lá para ganhar dinheiro, tá ok. Agora, o que não pode é eu dizer, o propósito da minha empresa é transportar pessoas para ter uma sociedade melhor, e quando eu entro lá é só para ganhar dinheiro. Aí virou uma enganação. Sei. Né? Então, as pessoas vão se unir às empresas de acordo com o propósito. E algumas pessoas, elas precisam de segurança. E elas vão... E ela vai identificar a empresa de propósito falsa, né? Porque ninguém consegue enganar o tempo inteiro, né? E não entende por quê. Né? Muitas vezes porque há uma enganação mesmo. Né? As pessoas entram para uma organização achando que é uma coisa, quando chega lá vê que não é, mas só que aí vem a diferença, porque no nosso tempo entrava uma empresa e você ficava. Hoje não se aceita ficar. No Japão teve um tempo que era maravilhoso entrar na empresa e ficar até o final da vida, né? Era... Teoria Z. Acabou hoje isso, não. Né? Hoje as pessoas, se não está bom, se elas não estão gostando, elas vão buscar outra coisa. Então, a empresa precisa realmente encontrar formas de reter essas pessoas lá. Os seus talentos, aqueles que eles querem, que realmente encaixam com aquela empresa. Não é o propósito da nossa conversa aqui, mas eu fico imaginando o serviço público, governos, né? Que não tem propósito, retenção de talentos, não há nenhuma. É uma paranoia só, né? Todo mundo... muitos talentos sendo amordaçados pelo peso de uma estrutura sem propósito, sem...
Me preocupa muito, Onofre, me preocupa muito as organizações públicas, justamente por conta desses talentos que nós perdemos, de uma certa forma, de ser utilizados de uma forma melhor. Recentemente eu conversei com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, não o atual, o anterior, o Mauro Carvalho, que é empresário, e ele me disse, olha, no governo tem talentos fantásticos, me surpreendeu, mas estão lá, arrastando. E vão arrastar até um certo tempo, depois cansa e abandona. Abandona o próprio propósito e não vai virar nada mesmo e fica ali, né, empurrando com a barriga o resto da vida profissional. Eu sou administradora, né? Minha formação é administradora. E outro dia mesmo eu fiz também uma live falando para os administradores. Há uma tendência, às vezes, das pessoas querendo fazer concurso público, né? E coloca como propósito da vida fazer concurso público. E isso não é propósito para ninguém. Né? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho um propósito de trabalhar com a saúde pública, que é uma coisa importante. Mas não é serviço público. Casualmente... eu quero trabalhar na Secretaria de Saúde porque eu quero fazer um trabalho lá. Tudo bem, vou fazer um concurso para a Secretaria de Saúde para trabalhar com a saúde pública. Aí é um propósito. Mas quando isso não acontece... Agora, vamos falando naquela linha de mudança organizacional... Os governos também vão passar por mudanças. Eu acho que eles vão... Essa estrutura não cabe mais. E está demorando muito eles perceberem. Então, eu tenho a impressão que eles vão despencar de um abismo por falta de... Porque a estrutura é rígida demais. É rígida. É um sentido político estranho, que mistura tantos componentes que, no final, não significa muita coisa, né? Mas... eu penso que a pressão das corporações externas, e elas estão interligadas mundo afora, é maior do que o peso de governo, vai ser atropelado pelas organizações, porque o mundo aqui fora é maior do que o mundo de Estado. Então, nós temos essa situação no mundo hoje, né? Que são corporações que cresceram tanto que elas têm muito mais poder que muitos estados. A chamada Big Techs, né? Elas têm mais poder do que todos os estados, né? Google, Apple, Meta, Facebook, Microsoft e Amazon. E agora entra a X. Tem mais poder do que governos. O PIB deles é maior que o PIB do Brasil, que é um grande país. Então, são todos esses componentes que pressionam e que a gente está vendo mundo afora um momento de muita dificuldade. Assim, vai para a esquerda, aí daí vai para a direita, tentando encontrar. Só que o mundo não é mais assim, uma coisa... Isso está muito interessante. Nós tivemos uma eleição agora na Europa, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, né? Mas não é isso mais, né? Não é mais isso. É tudo muito mais complexo do que isso. E nós não estamos dando uma resposta adequada. Como é que você olha isso, no lugar de esquerda e direita, que é o velho racionalismo, sim ou não? E agora a tese e a antítese vão ter que virar uma síntese nova, e que é o futuro que não está visto ainda, né? Que olhar você tem para isso das ideologias, mas olhando pelo ângulo da empresa, porque eu tenho a impressão que virar do mundo privado, que ele é sempre muito mais dinâmico, ele é que puxou os governos ao longo da história toda, feudalismo, revolução industrial, tá? Eles vão puxar os governos e puxar os estados, as corporações administradoras de nações. As empresas se arranjarão, de algum modo elas se arranjarão, porque elas têm propósitos claros, né? E não podem desviar muito dele, né? Você acha que elas vão pressionar os governos na mudança ou os governos vão se suicidar primeiro para depois acordar? Bom, primeiro que assim, né, não é uma questão de esquerda ou direita, né? É um populismo, né, de direita e de esquerda, que é pior do que tudo. É um desvio, né? Desvio, né? E a gente deveria olhar para a democracia, né, que é bem maior do que isso. E aí eu estava escutando o seu podcast sobre o Dante de Oliveira, por exemplo, e o que a gente via ali era uma ideia democrática muito sólida, e por isso as pessoas seguiam, independente, né, de qual que era o partido dele e tudo mais. Havia uma coisa de uma ideia democrática ali. E, às vezes, é isso que falta, essa ideia, porque fica muito em termos de partidos.
Aí, você me pergunta sobre as empresas. Eu não acredito tanto que as empresas sozinhas possam fazer tudo isso. Elas vão puxar, como você disse. Mas a gente tem as empresas e a gente tem o terceiro setor, que, para mim, tem um papel muito importante. Ele está bem definido atualmente? Não tá. A gente tem, assim, tipo um balaio, né? Com todo tipo de terceiro setor. Mas E ele se permite muita discussão, né? muito. E quando nós falamos em terceiro setor, nós estamos falando em Sistema S, nós estamos falando nas cooperativas, nós estamos falando em igreja, estamos falando em time de futebol, em torcida de futebol, enfim. Nós estamos falando de tudo que não é nem Estado e nem é privado, né? Mas você não te parece que o terceiro setor está caminhando bem? Por exemplo, eu sei que você já prestou consultoria para o Sicredi, e eu também já. E eu penso que eles estão achando um caminho. Não é o caminho pronto ainda, né? O poder das cooperativas, depois que você está dentro da cooperativa, você consegue ver um mundo à parte ali, né? E o poder das cooperativas é muito forte. E eu penso assim, que no momento em que as cooperativas realmente conseguirem colocar essa força, eu acho que ninguém segura. É um segmento do terceiro setor. Um segmento do terceiro setor. Aí você tem todos os outros. Então, já é um fator importante. E aí vem o Estado. A questão é que o Estado, ele domina os outros, porque ele tem o poder da caneta, né? Ele é capaz poder de arrecadar, né? E o poder de arrecadar. Então, às vezes, você vê, não, no Rio Grande do Sul, veja que maravilha. As pessoas, a iniciativa privada foi lá, juntou, construiu uma ponte, em pouco tempo fez a ponte está lá. Tá, só que o Estado não deixou de cobrar imposto daquelas pessoas que estavam lá. Não deixou. Então, cada vez que a empresa faz, o que pesa é porque ela paga o imposto e ela ainda faz, né? Então, ela tem que ter responsabilidade social, tem que ter. Agora se fala muito em ESG, né? Sim. E tudo mais. Então, tudo isso está ok, tem que ter. Mas tem que pressionar o Estado para o Estado fazer a parte dele também. E a parte dele seria reunir todos para olhar para a sociedade de uma forma um pouco melhor. Porque na sociedade a gente tem recursos, a gente tem talentos, a gente tem as necessidades que vêm de lá. O terceiro setor olha e pega a cata aquilo que interessa para ele, da sua ótica. As empresas, com seus programas de responsabilidade socioambiental e tudo mais, vai também, pega algumas coisas que interessam para ela, que acha que interessa ao negócio dela e ajuda, tá? Mas quem é que olha o todo para ver que tem partes que não estão sendo vistas, que nem o Estado está conseguindo resolver, e nem o terceiro setor, e nem a iniciativa privada. E estão ficando pessoas aí totalmente excluídas. Essas são excluídas, realmente, porque são excluídas de todos, né? Então, essa visão de um planejamento maior, aonde envolve o terceiro setor privado, para olhar assim tudo e falar assim, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é você, e organizar, isso a gente não tem liderança para fazer isso. Eu quero voltar na liderança daqui a pouquinho. Você acha que a gente está vivendo uma profunda transição civilizatória? Eu acho que nós já estamos vivendo, nós vivemos várias, né, transições assim. E eu penso que nesse momento estamos, porque cada século, se você prestar atenção, ele começa, aí acontecem coisas que definem melhor aquele século. É verdade. Né? E o século XXI, ele está começando a se definir melhor agora. Ele teve as redes sociais. Tecnologia cresceu muito, aparece o smartphone, que é um elemento de mudança, aparecem as redes sociais, depois apareceu a pandemia, depois apareceu as guerras, e agora está aparecendo as contradições da economia e está aparecendo a inteligência artificial. Eu acho que nunca um começo de século foi tão rico como esse, né? Muita coisa, assim, mas se bem que se pensar no século passado, nós tivemos as grandes guerras, né? Que fizeram grandes mudanças também em tecnologias. Então, assim, todo século ele tem essa característica de trazer alguma coisa nova. Só que vai ficando cada vez mais complexo na medida que os séculos chegam, né? Esse aqui está muito complexo comparado com o século XX ou com o século XIX. Ele é complexo, mas também ele nos dá as condições para entender essa complexidade. Aí
Lá atrás eram os pensadores que entendiam e tentavam traduzir, né? Agora não, agora todos nós estamos aqui, ó, tá aqui hoje. A gente recebe informações fantásticas que no começo do século passado só chegavam através de livros, né? Nossa, eu conto sempre a história da minha avó, né, que era pantaneira, e ela gostava muito de ler. Então, ela nasceu em 1884, né? E ela, naquele fundão do Pantanal, ela pedia para alguém trazer um livro para ela. Qualquer um que passasse por lá, ela pedia para trazer um livro. E aí alguém trazia esse livro. Ela ficava com esse livro, ela ia começar e lia de novo, entendeu? Até conseguir um outro livro, né? Então, olha a dificuldade da informação e o quanto que nós temos hoje e nós não aproveitamos, Onofre, porque na nossa ansiedade, nessa busca de tanta coisa, a gente não concentra, né? E a gente começa a tentar ler tudo, saber Talvez de tudo. Aquele desencontro com a natureza, conosco e com o outro, né? Talvez esteja nisso. Né? E numa ansiedade, né? Parece que marca esse momento agora da humanidade é a ansiedade. Você viaja para o exterior, a mesma ansiedade que tem na França, que é muito mais estabilizada culturalmente do que nós, ou aqui em Poconé, é a mesma ansiedade. As pessoas estão na busca de uma coisa, né? De alguma coisa, exatamente. Tanto que a Disney lançou agora o Divertidamente. O segundo Divertidamente, né? E ela colocou a ansiedade, né? Que não tinha no primeiro, né? Colocou tédio. São coisas muito modernas, né? Tédio e ansiedade. Porque a criança chegou numa adolescência ali, né? Então, colocou novos sentimentos ali. E a ansiedade foi colocada. E foi... todo mundo prestou muita atenção nisso, porque todo mundo sente um pouco dessa ansiedade, né? E aí voltamos para o futuro, porque quando a gente olha para o futuro, a gente quer chegar logo nele, e isso que dá uma ansiedade, né? Sim, em querer saber o que vem pela antes frente. O futuro era muito distante, né? Era um futuro distante. O presente era comprido, porque o tempo passava devagar. Não é que o tempo passava devagar, é que os acontecimentos eram muito poucos. Entre uma coisa e a outra demorava, né? Entre um Natal e o outro não passava nunca o tempo. Agora Imagina, olha só, voltando lá na minha avó, né? A gente vai para o passado e vai para o futuro, né? Sim. Voltando na minha avó, ela disse que ela morava no interior, lá em Newark, né? Próximo de Newark, lá. E aí, quando teve a abolição dos escravos, que foi em maio, essa notícia foi chegar lá em setembro. E aí, quando os escravos souberam, veio a notícia e foi todo mundo para a rua. E dançaram, e pularam, fizeram um monte de coisa. De repente, eles pararam, olharam um para o outro e falaram agora? E agora, né? O que nós vamos fazer, né? Alguns voltaram para onde estavam, outros não quiseram voltar e acabaram sendo contratados por um outro, foram embora, né? Mas olha o tempo da notícia. Então, eles custavam muito a saber. Ela fala que a primeira vez que eles viram um avião, passou... E eles não tinham ideia do que era. Não tinha ideia. Então, olha só, né, a diferença da gente nessa hoje. Linha. Vamos pegar da sua avó, que também é da minha avó, e a minha avó é mais velha do que a sua. Tudo era muito lento porque as coisas não aconteciam muito frequentemente, então não tinha velocidade. O que dá a noção de velocidade é a sequência de fatos um atrás do outro. A gente está numa velocidade absurda, que não é a velocidade final ainda, né? Eu penso que vai agilizar muito mais. Na hora que chegar a inteligência artificial, você gastaria talvez um mês para elaborar um determinado projeto de trabalho. Você bota aqui no chat GPT, e alimenta ele e te dá o projeto em 30 segundos. Então, mais velocidade ainda. E nessa velocidade que isso aqui vai fazendo, a inteligência artificial vai fazendo, nós, seres humanos, vamos ficando meio que à margem. Talvez seja uma oportunidade da gente se reencontrar com a natureza, consigo mesmo e com os outros? Seria. Talvez seria um retorno a um Éden? Seria, se nós realmente entendermos isso, né? E conseguirmos nesse tempo que sobra, fazer isso. Mas o que a gente faz com o tempo que sobra? A gente acaba indo consultar mais informações, acaba utilizando mais rede social,
né? E aí isso só aumenta mais a nossa ansiedade, né? Fala-se que o tempo realmente está reduzindo, né? Que há um processo aí onde o tempo realmente está diminuindo. Eu não sei se está, mas parece para a gente que está, né? Porque o dia passa muito rápido, a semana também. E como que a gente pode aproveitar melhor, né? Eu tenho muitas lideranças, como eu sou mentora de vários líderes, né? E eu digo assim, se eu pudesse dar um presente de valor realmente para os meus mentorados, seria o tempo. Porque todos eles chegam com essa necessidade de gerenciar o tempo. Eu quero gerenciar o tempo. Não, você não gerencia seu tempo. Não. Você gerencia suas atividades, né? Dentro do tempo. Dentro do tempo que você possui. Mas as pessoas querem gerenciar o tempo porque o tempo não está dando para fazer tudo o que eles precisam fazer. Mas talvez se houvesse uma seletividade mais apurada, adequada ao tempo de hoje, a pessoa conseguiria conectar com a natureza, conectar com ela e com os outros, né? Algumas pessoas estão conseguindo fazer isso, né? A gente percebe que hoje a gente encontra em consultorias, em novas teorias, é isso das pessoas serem elas mesmas e uma seletividade. Conseguir estabelecer um tempo para cada coisa. Eu falo assim, primeira coisa, você pega tudo que você faz durante o dia e durante uma semana e vai anota. E depois você começa a olhar para aquilo e você vai encontrar o tanto de tempo que você desperdiçou. E que não precisaria. Ou tanto de coisas que você poderia passar para uma outra pessoa fazer, ou até que nem precisaria ser feito, mas que você está fazendo. Né? Então, essa gestão aí... É o reencontrar-se mesmo, né? Reencontrar. Aí você vai encontrar um tempo para fazer uma meditação, vai encontrar o tempo para fazer uma caminhada e tantas outras coisas que as pessoas dizem que não tem tempo. Sabe, Cíntia, eu sou mais maduro do que você, maduro de tempo de vida. Morava no interior, por exemplo. A gente ia tomar café, só tomar café. Ia almoçar, ia só almoçar. Os mais velhos que fumavam, chamavam de pitar, iam pitar. Demoravam 1 hora ali fazendo cigarro. Era com palha de milho. Cortava a palha com canivete, alisava muitas vezes para ficar bem lisinha e vinha, picava o fumo, tinha toda uma técnica de picar o fumo, de misturava aquilo com calma, armadinho, assim, bem mesmo, dobrava a pontinha, guardava o canivete, guardava o fumo, tudo numa sequência bem calma. Isso era uma meditação, porque ele estava focado numa coisa só que lhe dava um prazer. Depois pegava, não tinha, eu sou do tempo que não tinha isqueiro, tinha um negócio chamado binga, tinha um recipientezinho assim com fiapo de pano, querosene, pegava uma pedrinha específica aqui assim, um pedacinho de lima, batendo, até o fogo, até vinha uma faísca que pegava. Aí você vinha, punha o cigarro ali, tal. Aquilo era uma meditação. Sim. Demorava meia hora, mas era um tempo de muita qualidade. O que nós não temos hoje? Nós não paramos conosco mesmo. A gente não para, não tem esse tempo para a gente. Quando a gente chega no final do dia, já está cansado, aí vai dormir, vai ver alguma coisa, vai dormir. Então, a gente tem que criar... Na expectativa de que amanhã vai ser igual. E a expectativa é que amanhã vai ser igual. Deixa eu te perguntar uma coisa para nós encerrarmos a nossa conversa ótima. A tecnologia vem nesse movimento todo de mudança das empresas, das corporações, das pessoas, até do próprio Estado, né? Da igreja, tudo está mudando. Dentro dessa mudança, e a tecnologia vem como elemento facilitador do fazer coisas e liberar a gente para ser a gente mesmo. Será que a gente tem a possibilidade de um olhar para a felicidade? Olha, eu acho que quando a gente tem esse tempo, a gente corre o risco de não nos encontrarmos, né? Então, eu acho que esse é um grande risco, assim. A gente precisa realmente
fazer isso logo enquanto a gente tem essa condição de encontrar com a gente, porque a gente pode meio que se perder, que a gente vê algumas pessoas se perdendo, né? Não esperar um momento de ser feliz, não, né? Exato. É trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Então, acho que você faz isso muito bem, eu também procuro fazer, que é não esperar quando aposentar, esperar quando acontecer tal coisa. Não, a gente vai vivendo. A felicidade é o dia a dia, é o que acontece comigo agora. Né? O melhor momento é esse aqui, que estamos nós dois aqui conversando, esse é o meu melhor momento, né? Sim. Então, essa é a felicidade, é cada momento. E quando você vive fazendo o que você gosta, né? Você entende que tem um papel a cumprir, que você tem um propósito na sua vida, você vai fazendo as coisas e elas são boas sempre, porque mesmo quando você erra, mesmo quando acontece algum problema, você sabe que tem um aprendizado ali, você, né, busca encontrar. Se você ficar esperando a vida toda para fazer alguma coisa, provavelmente você não vai conseguir fazer. Né? O momento é agora. Um dia se descobre o passado do tempo e... Já foi. Já foi. Já foi. Cíntia, obrigado pela conversa maravilhosa. Eu acho que quem está nos assistindo, vai nos assistir, ficou incomodado. No bom sentido, né? Que bom, tomara que a gente tenha conseguido incomodar, porque nós dois, né, acho que temos esse papel de incomodar as pessoas e fazer com que elas saiam de sua zona de conforto, né? E pensem, reflitam realmente no que está fazendo na vida, né? E é isso sempre que eu procuro. E você também. Também. E eu penso que o dia que eu morrer, se eu morrer amanhã, eu vou morrer sossegado. Olha, eu fiz a minha parte. O resto é do problema do mundo. É isso mesmo. Estamos aqui aguardando. E enquanto... Aguardando, não. Nós estamos fazendo enquanto aguardamos tudo que pode vir pela frente, né? Eu estou sempre esperando o que vem pela frente. Estou aqui aguardando. Cíntia, prazer enorme ter você aqui. É um prazer. Até mais. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é meu estar com você, conversar com você, ainda mais uma conversa boa como essa. Estamos terminando hoje. Quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso e a Carandá Digital, Marketing Digital. E voltamos na próxima semana com algum tema mais ou menos assim. Até lá.